Vamos lá. Será que é... Boa noite, Sula. Estou estudando desenho e pintura todos os dias e estou à procura de algum emprego, seja freelancer ou full-time, mas não sei como me aplicar nessa área. Por exemplo, como fazer um currículo e devo fazer um? Devo mandar meu portfólio e como fazer isso? Por onde eu mando e para quais lugares e empresas? Como Uhum. sei que estão recrutando e etc. No geral, o que eu tenho que fazer? Pode me dar uma luz? Olha só, lá no canal, lá no YouTube, tem uma live com a Bianca Nazari. Bianca Nazari, ela é recrutadora de um estúdio bem foda, chamado Envar. E ela falou muito a respeito de como que você entra no mercado, como que você acha o estúdio, como que você manda portfólio, quando você manda currículo. No geral, artista é bem menos currículo e bem mais portfólio. Então não preocupa tanto com o currículo. Monta um portfólio bom e vai atrás de mandar isso para os estúdios específicos. Você vai procurar os estúdios que que os trabalhos encaixam com o seu e vai mandar para eles. Vai tentar entrar em contato com os recrutadores deles para trocar uma ideia. Dá uma olhada nessa live que ela vai ter muita informação importante para você. A Bianca foi um amor nessa live. Então dá uma olhadinha que eu acho que as informações que você procura não estão lá. Já tá tudo respondidinho direitinho. Eu vou só dar meus 2 centavos aqui. Que não pedem tanto, mas às vezes pedem currículo sim, então tenha um currículo Tem o currículo e pronto, sim. aprenda a fazer cover letter, que às vezes é uma coisa que eles pedem também. Cover Certo. letter é tipo uma cartinha de apresentação dizendo quem você é e por que você quer trabalhar naquela empresa, ou naquele cargo, ou naquele projeto. Isso. E normalmente é em inglês, né? Se o nome é cover letter, normalmente é em inglês. Tem lugares que vão pedir e é bom você saber. É uma para cá, não é uma que você faz que nem currículo e você manda para todos os lugares. Ela é específica para aquela Para o vaga. estúdio, exato. Isso. Então, tipo, você vai aplicar para uma vaga de concept art na Enver. Você tem que fazer uma cover letter de concept art para Enver, dizendo por que você, fulaninho de tal, tem que trabalhar lá com eles, porque você é muito foda, biriri bororó bururu. Exato. Muito bom. É isso. Vamos Nossa, lá. cover letter é um pesadelo, né? É um negócio que existe e eu acho bom falar porque tem muita gente que não sabe nem o que é, tá ligado? Pois é verdade. Boa noite, maestra e fada guia. Estou iniciando no digital e uso Krita. Tenho dificuldades na questão de direcionamento do olhar. Poderia me ajudar? Direcionamento ao olhar no sentido de composição, como que você direciona o olhar na pintura? Se for isso, tá? A gente tem umas lives sobre composição que falam um pouquinho sobre isso. Dá uma olhadinha nelas. Inclusive o thumbnail é a mãozinha fazendo assim, sabe? Vai ajudar um pouquinho com esse aspecto. Mas isso que você tá tendo, direcionar o olhar na imagem, é problema de composição. Vai aprender os elementos composicionais para você começar a criar contrastes na sua imagem, para você criar contrastes nos lugares certos. Tem alguns livros sobre isso. Tem um livro chamado Framed Ink, infelizmente só em inglês, mas ele é muito bom. Ele é um livro sobre composição, ele é muito bom. Então eu super recomendo, se você tiver como ler em inglês, super recomendo dar uma olhadinha nesse livro para começar. Certo? Dá uma olhadinha na live também que eu acho que vai ajudar. Vamos lá. Boa noite, maga violeta e voz das pobres almas aflitas. Artistas. Estou fazendo estudo de filme na faculdade e precisamos imprimir PDF. Como faço para converter do RGB para o CMYK sem perder tanto a essência das cores do frame? Como você ajusta as cores no final da peça no Clip Studio? Amo as tuas aulas, muito obrigada. Vai vir pro Nordeste quando? Eu espero ter notícia sobre isso em breve. Segura. Tô esperando uma confirmação. Vamos ver se rola. Olha só. Infelizmente, converter pro CMYK é sempre uma dor, tá? Não tem como, vai perder informação de cor. Tem algumas cores que são exclusivas do RGB que você não vai conseguir botar no CMYK de jeito nenhum. Uma das coisas que eu sempre faço na hora que eu tô finalizando a imagem, tá? É fechar níveis. O que é fechar níveis? Você vai vir aqui, deixa eu fazer pelo caminho correto. Layer, New Correction Layer, Level Correction. É isso aqui, ó. Por que a gente chama de fechar níveis? Porque ele tem esses dois controles aqui, ó, e você fecha elas. Você aperta desse lado, você aperta do outro. E isso aumenta o contraste da imagem. Normalmente isso aqui ajuda um pouquinho com a conversão das cores, tá?
É específico por imagem, tem que fazer com carinho em cada uma. Evita mexer na do meio, que a do meio ela bagunça o contraste da imagem. Tem utilidade, mas no geral, quando você tá finalizando, evita mexer nessa do meio. E dá essa fechadinha no níveis que vai ajudar um pouco com essa conversão. Mas infelizmente, tá? A conversão de RGB para CMYK, ela é traumática. Você realmente perde informação. Hoje em dia, essa conversão ela é muito melhor do que já foi. Quando eu comecei a trabalhar, essa conversão era horrível, a gente tinha que fazer muito mais ajuste na mão. Hoje em dia dá pra confiar mais no automático, então não preocupa tanto. Fecha níveis e vai fundo, sabe? Não preocupa muito. Tem coisa que só não vai converter e era isso. As pessoas que estão trabalhando com isso vão ter que aceitar que não vai converter e era isso. Sim. Boa noite, Sula, e voz que nos dá voz. Olha que lindo isso. Ultimamente eu tô refazendo os designs dos meus personagens da minha webcomic, mas eu tô com algumas dúvidas. Tipo, se é necessário fazer os personagens em muitos ângulos ou poucos. O que eu tô quebrando a cabeça é com a paleta. Eu deveria pôr a paleta de cores do ladinho do personagem? Pesquisei alguns artistas e a maioria dos mais profissionais não colocam. O que devo fazer? Olha só, sobre apresentar o personagem a nível de portfólio, faz as 3 vistas. É frente, lado, costas. É o suficiente. Se você quiser ser bem bem bonito nesse aspecto, frente, lado, costas e uma pose do personagem mais natural. Vai ficar ótimo, sabe? E a paleta já tá no próprio personagem. Você não precisa fazer a paletinha separadinha. Você pode colocar nessas vistas, né, frente, lado, costas, faz de corzinha chapada, faz linha e cor chapada, que aí a paleta já vem direitinha, ela vem sem interferência de luz e sombra, que aí você já apresenta a paleta também, sabe? Quando eu trabalho com um cliente que tem model sheet, que tem essa folha de referência do personagem, normalmente vem as vistas do personagem frente, lado, costas, com corzinha chapada para eu saber exatamente o que é cada área. Só isso. Então não precisa separar a paleta, ela pode ir direto no personagem. E aí você faz uma vista do personagem renderizada para ficar bonito para portfólio. Certo? Mas é isso. Por isso que a paleta não tá separada. Ela já pode ir direto no personagem. Certinho. Boa noite, deusa da arte e sacerdotisa. Gostaria de opções de exercícios que me ajudem a melhorar os planos no meu desenho. Parece que ainda falta algo na minha ilustração e os elementos que deveriam ter destaque não consigo destacar. Acho que fica muito carregado quando tento. Planos. Olha só. Se você tá tendo dificuldade com os planos, provavelmente seu problema é com perspectiva. Tá? Se você tá tendo dificuldade das coisas ficarem muito carregadas, talvez esse problema seja composição. Então são as 2 coisas que eu recomendo você dar uma estudada. Perspectiva é muito aquela coisa de quando que você muda de plano. Quando você tem um plano e ele gira mais uma vez, isso é perspectiva, né? Quando fica muito carregado é porque você tá compondo essa imagem de um jeito que ela tá ficando desequilibrada. E aí você vai usar os elementos composicionais que a gente falou um pouquinho mais cedo para você resolver esse problema. Então, dá uma olhadinha qual é o lado que está causando o problema, qual é o que realmente está causando desconforto. E ver o que você pode fazer para ajustar. Mas dá uma olhadinha nessas 2 coisas, perspectiva e elemento composicional, que eu acho que vai ajudar. As 2 coisas se influenciam. A forma como você constrói a imagem na perspectiva vai influenciar diretamente na composição. Olha só. Vê se isso aqui faz sentido. Quando você coloca uma câmera na imagem, você está... Tá vendo essa imagem que a gente tá fazendo estudo aqui? A câmera, ela tá de cima. A gente tá vendo esse personagem olhando ele de cima para baixo, né? Isso é um elemento composicional. Ele cria aqui nessa imagem, a forma como a câmera tá disposta, ela cria essa diagonal aqui, ó. E essa diagonal, a gente tem o contraponto da diagonal do personagem e aí a gente tem a linha de ação aqui, ó. E aí a gente cria esse ponto de interesse. E as outras sobreposições a gente tem essa parte clara aqui, ó, dando essa moldura no personagem, né? E aí a gente tem os 2 lados escuros fazendo contrabalanço disso. Então isso é composição, mas é uma composição que acontece por causa da perspectiva. Então existe uma importância na forma como você posiciona a câmera.
A forma como posiciona a câmera, ela informa muito da sua perspectiva. Por isso, estudar as duas coisas juntas, certo? Eu acho que assim faz um pouco mais de sentido o que pode estar causando problema pra você. Vamos lá, última pergunta de hoje. Sula e voz de tudo. Como descobrir meu estilo de desenho? Todo desenho meu sai de uma forma diferente. Queria entender como funciona. Obrigada. Ai, meu Deus. Eu acho que é aqui que eu conto a história do ovo, né? Olha só. Eu não uso a expressão estilo quando eu tô referindo ao meu próprio trabalho. Eu uso a expressão direção de arte. Quando eu mudo de cliente, quando eu faço uma imagem para Blizzard, quando eu faço uma imagem para outro cliente, eu mudo de direção de arte. Sai imagem em estilos diferentes. Ainda é uma imagem minha, mas ela sai com direções de arte diferentes. A forma como você usa a cor, a forma como você usa os shapes, a forma como você usa toda esse aparato, né? O que acontece? Por que é mais fácil para mim pensar em nível de direção de arte? Quando eu vejo um desenho, vamos supor, eu tô com isso na cabeça. Vamos comparar Frieren, com Steven Universe. Não tem como ser direção de arte mais diferente do que isso, mas vamos lá. Se você for um animador e você for trabalhar em séries diferentes, como que você faz para se adaptar? Vamos supor, deixa eu trazer tudo pro Cartoon Network. Você tá trabalhando em Steven Universe, e aí você muda de desenho pra, sei lá, Gumball. Como que você se adapta? Se isso fosse estilo. Se estilo é uma coisa que me dá a sensação que é muito mais intrínseca no artista. É a coisa do tipo, você não consegue se desvencilhar. Moni, talvez você saiba disso. Como é que é o nome daquele animador que gosta de fazer, do cara dos animes, que faz as animações com os quadradinhos? Quando ele faz as explosões, tudo vira uns cubinhos e fica massa. Você sabe do que eu tô falando? Não, desse jeito que você explicou, não sei não. Tem um animador que ele trabalhou em vários animes fazendo cenas de ação, que ele gosta de fazer umas explosões. Ele faz umas cenas mega detalhadas, faz uma cena de ação muito massa. E à medida que ele vai destruindo as coisas, elas vão se destruindo e elas vão ficando meio cúbicas. Porque é a forma como ele pensa. A Maki falou Yutaka Nakamura. Esse cara mesmo, o Nakamura. Perfeito, muito obrigada. E, cara, você reconhece que é ele, apesar dele estar trabalhando em animes diferentes, animes de estilos diferentes. Então eu acho que eu chamaria a direção de arte do anime de direção de arte e o estilo dele, as coisas em resolver as coisas em cubinhos. Faz sentido? Ela transcende a coisa da direção de arte. E por que eu falei da história do ovo? Uma vez eu fiz um estudo de um ovo, há muitos anos atrás, isso deve ser 2015, 10 anos atrás. Uma vez eu fiz um estudo de um ovo, igual eu tô fazendo aqui. E eu fiz esse estudo do ovo porque eu tinha pouco tempo pra começar. Eu tava no hábito de fazer um estudo por dia, e aquele dia eu tava começando atrasada, então eu falei, cara, eu só tenho 10 minutos, vou pintar um ovo. Eu fiz um ovo com a casquinha quebrada, sabe? E, velho, eu postei aquilo no Facebook e o pessoal deu-lhe a derramar poesia sobre o ovo. Meu Deus, Sula, você fez parece um ovo da Sula. É tipo, oi, do que vocês estão falando? É um ovo, galera. E não, Sula, parece que foi você que fez. E eu demorou muito pra cair minha ficha que era o meu estilo de pintura. A forma como eu resolvo as formas, a forma como eu resolvo as cores, acaba dando a sensação de que aquilo foi a Sula que fez. Então eu acho que é isso que acontece. Então, o que eu recomendo pra você? Você tem mais controle sobre a direção de arte. O estilo, ele é consequência da forma como você estuda. As coisas que você aprendeu, as coisas que te influenciaram, as coisas que moldam a forma como você pensa. Isso é o seu estilo. Isso é a sua assinatura visual. Essa é aquela coisa que isso aqui foi feito à mão por uma pessoa de verdade. Isso é um estilo. E direção de arte você muda. A forma como você desenha um cabelo, a forma como você resolve um olho, a forma como você pinta a pele, a forma como você resolve dobra de roupa. Isso tudo tem como você adaptar. Mas algumas soluções que você faz como artista, elas acabam sendo quase como sua letra à mão. Você que fez, as pessoas têm como provar que foi você que escreveu aquilo. Eu acho que é mais ou menos isso pensado em desenho. Certo? Faz um pouquinho mais de sentido? Desvencilhe um pouquinho essa ideia de estilo. Deixa o estilo acontecer e pensa na direção de arte. Pensa na direção de arte das suas peças pessoais. Que eu acho que vai fazer mais diferença, vai chegar no resultado mais próximo do que você quer. Certo? Nós! Era isso então, Era isso, pessoal. né? 9h30. Yay!
Pois é, eu fui mais longe no estudo do que eu achei que eu conseguia fazer. Normalmente normalmente eu paro só na blocagem de cor, deu pra fazer um renderizadinho, né? Mas nossa, a cor do terno tá completamente errada. A gente resolve esse estudo na próxima semana. Galera, é isso. Espero Jabazinho. espero que tenha sido útil. Se vocês curtem o que a gente faz aqui, apoia a gente lá no Apoia-se, ajuda bastante. Pode ser membro no YouTube também. A gente tá subindo as recompensas do Apoia-se como vídeo exclusivo para membros no YouTube. Então vê como é que fica mais fácil para você, mas apoia nós. Muito obrigado pela audiência, espero que tenha sido útil e a gente volta na semana que vem, tá bom? Beijão, galera. Boa noite. Beijo, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.